Existe um componente que é fundamental quando você vai produzir uma música. Independente do que você sabe a respeito de teoria musical, de quanta técnica que você tem quando você vai tocar, se você não der a devida atenção para esse componente que eu vou falar agora aqui nesse vídeo, por melhor músico que você seja, você pode acabar com uma música de baixa qualidade. Eu tô falando do som. Na produção musical, músicos e produtores musicais manipulam e combinam diferentes tipos de sons a fim de criar uma peça musical envolvente. E com certeza o som é um dos grandes responsáveis por tornar uma música única. Não é à toa que músicos e produtores passam a carreira toda estudando e experimentando todo tipo de aspecto relacionado ao som, tais como frequência, amplitude, timbre, duração, espacialidade e resolução. Nesse vídeo aqui a gente vai ver quais são as diferentes fontes de sons que existem hoje, como é que você faz para configurar e capturar cada um desses sons da melhor e mais eficiente forma possível, e assim você possa produzir a sua música com a máxima qualidade possível, o que fatalmente pode resultar numa música com mais chances de fazer sucesso. Depois da vinheta. Mas afinal, o que é som? Você sabe? Em termos de produção musical, o som refere-se às vibrações ou ondas sonoras que são percebidas pelo ouvido humano. Na produção musical moderna, os produtores utilizam uma variedade de ferramentas, como instrumentos virtuais, sintetizadores, gravadores e softwares de edição, para criar, manipular e aprimorar o som. Compreender os diferentes aspectos do som é essencial para produzir uma música que seja capaz de atender às intenções artísticas dessa música, e assim ser capaz de transmitir a mensagem desejada pelo artista. Agora vamos ver alguns dos aspectos mais importantes do som no universo da produção musical. A frequência do som está relacionada à altura tonal. Os sons com frequências mais baixas são percebidos como sons graves, enquanto sons com frequências mais altas são percebidas como agudos. A amplitude está associada à intensidade do som, determinando o quão alto ou suave um som é percebido. Na produção musical, a manipulação da amplitude é realizada através das técnicas da compressão e da expansão dinâmica, mais comumente conhecida como volume. O timbre é a característica única que permite diferenciar entre diferentes instrumentos ou fontes sonoras, mesmo quando estão produzindo a mesma nota. Manipular o timbre é fundamental a fim de criar variedade e textura em uma música. A duração de um som refere-se ao tempo que ele persiste. Isso é controlado pelo ataque, decaimento, sustentação e liberação, o chamado ADSR. Estes ajustes estão presentes em muitos instrumentos musicais, sintetizadores e programas de produção musical, os DAWs. E por sinal, aqui no canal tem um vídeo inteirinho para falar a respeito de como é que você faz para configurar o ADSR. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois dá uma olhada lá, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. A espacialidade do som refere-se à sua posição no espaço sonoro. Isso pode ser manipulado através de técnicas de panorâmica e efeitos estéreo para criar uma sensação tridimensional durante o processo de mixagem. E como eu acabei de falar, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, depois dá uma olhada nesse outro vídeo aqui sobre o que é imagem estéreo, que é um vídeo inteiro para explicar esse lance da interação do som com o ambiente que a gente está. Eu também vou deixar o link aqui na descrição, depois assiste esse vídeo porque ele tem umas informações muito bacanas.
A qualidade do som envolve a textura e o caráter geral de um som. Pode ser influenciada por vários fatores, como a escolha dos instrumentos, a qualidade das gravações, da captação e a manipulação durante a produção, mixagem e masterização, para não dizer durante o processo de distribuição também. E dependendo desse arquivo, pode envolver alguma compressão e isso vai afetar a qualidade do som da sua música também. Ou seja, o som não é um arquivo único que uma vez que você capturou ele fica lá pronto e nunca mais vai ser alterado. Durante o processo de fazer uma música, existem várias etapas que você sempre vai ter que estar atento à questão da qualidade desse som que você está trabalhando. E aqui vai uma dica extra, que esse lance de você manter a qualidade do som ela é fundamental, porque se você errar logo lá na captação, você está gravando um instrumento, como são muitas etapas, conforme esse som for sendo processado, se ele não foi captado da maneira correta, corre um sério risco de lá no final você acabar com um som de baixa qualidade, que vai afetar diretamente a qualidade da sua música. Então esse lance da qualidade do som é algo assim que você tem que prestar bastante atenção. Se você está curtindo assistir o conteúdo desse vídeo, por favor, deixa um joinha aqui nesse vídeo para que ele chegue para mais pessoas e assim você apoia o nosso trabalho para que a gente possa continuar produzindo vídeos como esse, que são feitos com muito carinho para você. Valeu! Na produção musical, existe uma variedade enorme de diferentes fontes sonoras, que são utilizadas exatamente para criar uma mistura sonora interessante e envolvente. Agora vamos ver quais são as fontes sonoras mais utilizadas, mais comuns, que geralmente são utilizadas pela galera que está produzindo música. Instrumentos tradicionais, como violão, piano, violino, violoncelo, bateria acústica, saxofone, trompete, dentre muitos outros, são frequentemente empregados na produção musical para adicionar autenticidade e calor. Sintetizadores, teclados eletrônicos, órgãos elétricos e vários outros instrumentos eletrônicos oferecem uma ampla gama de sons sintetizados e moduláveis, permitindo a criação de texturas sonoras únicas e exclusivas. Algo muito importante quando você está produzindo a sua música. É importante que a sua música tenha sons que só a sua música tem. Isso faz com que a sua música seja exclusiva e isso pode ajudar a sua música, inclusive, a ser lembrada, né? Porque quando as pessoas escutarem aquele som, vão relacionar com a sua música. O uso de voz humana, seja cantada ou falada, é uma fonte sonora versátil. Além de letras e melodias, a voz pode ser processada de várias maneiras para criar efeitos distintos. Aqui no canal também tem um outro vídeo inteiro onde a gente mostra como é que você pode transformar o som da sua voz no som de qualquer instrumento, utilizando inteligência artificial. É muito interessante. Tem vários sites, várias ferramentas hoje fazendo isso. Nesse vídeo a gente mostra alguns exemplos práticos. Se você mexe com voz ou se tiver curiosidade para ver o que a inteligência artificial está fazendo aí no mundo da música, ou se você tiver curiosidade para conhecer esses sites, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Também depois dá uma olhada lá. Produtores muitas vezes incorporam samples, amostras de sons digitalizados e loops de gravações existentes para adicionar elementos específicos à música. Isso pode incluir trechos de músicas, sons ambientes, vocais e uma infinidade de diferentes tipos de sons. Sons de bateria eletrônica, percussão eletrônica, são comuns na produção musical, principalmente no universo da música eletrônica. Também são amplamente utilizados para corrigir sons que foram gravados com algum problema. É muito comum hoje em dia você utilizar algumas amostras de sons de bateria, por exemplo, para corrigir, porque a bateria tem um processo de gravação um pouco mais complexo, que a bateria não é um instrumento, né? A bateria são vários instrumentos juntos, e saber como captar o som de cada peça da bateria exige um certo conhecimento. E às vezes para corrigir algum erro, durante o processo de mixagem, você pode utilizar amostras de sons que foram muito bem gravadas separadamente de cada peça para corrigir caso você tenha algum problema com algumas das peças da bateria que você gravou.
efeitos sonoros, como risadas, aplausos, sons de natureza, explosões e muitos outros, são utilizados para criar atmosferas específicas e adicionar elementos narrativos a uma música. Muitas vezes, produtores utilizam amostras retiradas de trilhas sonoras de filmes para criar momentos épicos, dramáticos ou até mesmo cinematográficos em uma música. Essa é uma técnica muito comum, por exemplo, para ser utilizado como trilha sonora de algum filme. Dessa forma é possível fazer com que a música se encaixe melhor com os sons que estão ali naquela cena onde essa música vai acontecer. Sons capturados do ambiente ao redor, conhecido como gravações de campo, podem ser usados para adicionar elementos orgânicos e autênticos à composição de uma música. Aqui também tem uma curiosidade, não sei se você sabe disso, mas quando você escuta um álbum ao vivo de alguma banda, é muito comum que na gravação desse show, os produtores gravem também o som ambiente, a plateia, o som do palco, e adicionem esses sons quando estão mixando esse álbum. Se você já assistiu algum show que estava sendo gravado para virar um álbum, talvez você tenha reparado que o estádio estava cheio de microfones apontados para o público, porque se você ficar só capturando o que está acontecendo no palco, principalmente hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, pode acontecer dos microfones do palco não captarem a plateia, e aí não vai dar aquela sensação de show ao vivo, vai parecer que você está ouvindo uma música que foi gravada num estúdio. Para você realmente ter a imersão de estar num show ao vivo, é importante gravar o espaço, a plateia, todo aquele som do ambiente e colocar isso no álbum. Esse é um bom exemplo de uma gravação de campo. Distorções, filtros, modulações e muitos outros efeitos eletrônicos são usados para modificar o som, proporcionando uma ampla gama de possibilidades criativas. Aqui que entram os chamados plugins, efeitos que você vai aplicar num som para tornar esse som único, para que esse som se encaixe na sua música da maneira correta também. Como você já deve imaginar, produzir uma música engloba vários aspectos relacionados ao som, desde a criação de melodias e harmonias até as manipulações, e durante todo esse processamento do som, existem alguns aspectos que você precisa dar uma certa atenção, e assim evitar que a sua música fique com uma sonoridade de baixa qualidade. Utilizar amostras de alta qualidade é crucial para obter um som profissional. Certifique-se de escolher amostras, samples que se alinhem corretamente com o estilo da sua música e que tenham uma resolução adequada para evitar distorções indesejadas. Evite amostras de sons ou até mesmo plugins que geram sons que são aí distribuídos na internet de forma gratuita. Tem uma grande chance desse som não ter uma qualidade adequada para você utilizar em termos de música profissional. Deixe para utilizar essas amostras gratuitas, mas quando for algum efeito sonoro, alguma coisa muito pontual, que não exige ali uma qualidade sonora, mas quando você estiver dando destaque por uma guitarra, um violão, uma voz, uma bateria, evite utilizar amostras gratuitas, porque tem grande chance de você acabar com uma música de baixa qualidade. Existem vários plugins e várias amostras de sons de altíssima qualidade que são vendidas por empresas que capturam esses sons de maneira impecável, para que você possa manipular esse som à vontade e ainda assim acabar com uma música com uma sonoridade, e no final vai parecer até que você gravou tudo isso aí no seu home studio. Experimente diferentes texturas e camadas sonoras sobrepostas para adicionar profundidade à sua música. Ao sobrepor diferentes sons, você pode criar uma experiência auditiva mais rica e interessante, que pode diferenciar a sua música de todas as outras. E aqui mais uma vez entra o lance da qualidade que a gente acabou de falar, porque quando você começa a sobrepor sons numa música, se esses sons que você utilizar não forem de boa qualidade, essa sobreposição pode piorar ainda mais a qualidade desse som que você está trabalhando. É muito comum a pessoa ir adicionando sons ali quando ela tá mixando, e de repente ela começa a perceber que a música vai perdendo qualidade, mesmo colocando cada som no seu lugar. Se você tiver com sons que não estão com a qualidade necessária, a soma dessas frequências pode gerar uma percepção auditiva ruim, porque em vez de você estar ouvindo um único som ruim, você vai estar ouvindo 5, 6, 7, e a soma desses sons com certeza vai incomodar quem estiver ouvindo. A equalização é essencial para garantir que cada elemento da sua música tenha seu espaço adequado na mixagem. Remova frequências desnecessárias e destaque os aspectos mais importantes de cada instrumento ou de cada fonte sonora da sua música. Você precisa entender onde que você coloca cada som, cada frequência dessa música. E a equalização é um item fundamental nesse processo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal exclusivo só para falar desse lance da equalização. Eu recomendo que depois você dê uma olhada nesse vídeo também.
também, porque tem umas informações bem legais que complementam tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Ao gravar ou trabalhar com amostras de sons, escolha configurações de resolução, a chamada taxa de amostragem, ou sample rate em inglês, assim como a profundidade de bits, ou audio bit depth em inglês, porque esses dois parâmetros afetam diretamente a fidelidade do som e vai impactar diretamente na qualidade final da produção da sua música. Logo ali no início, quando você está montando a música, você já tem que ver se esse som possui uma taxa de amostragem e uma profundidade de bits adequada. Aqui no canal a gente também tem vídeos específicos falando de taxa de amostragem e profundidade de bits, que basicamente é o som no mundo analógico e o som no mundo digital. São vídeos bem interessantes, se você assistir com certeza nunca mais você vai errar na hora de configurar a qualidade do som aí na hora de você produzir a sua música. Use efeitos de processamento de áudio, como reverb, delay e compressão, com cuidado. Eles podem adicionar profundidade e dimensão à sua música, mas o exagero pode resultar em um som excessivamente processado e pouco natural. Aqui também cai um pouco na dica que eu falei da qualidade das amostras. Existe uma infinidade de plugins na internet que são gratuitos. Aí o cara fica baixando, instalando aquilo tudo e fica lá com o computador abarrotado de plugin. O cara tem lá 50 tipos de reverb diferentes, 50 tipos de compressores, nem sabe para que serve aquilo tudo lá. E na hora de produzir a música, ele vai escolhendo esses plugins meio aleatoriamente e vai colocando tudo lá na música, né? Nem todos esses plugins possuem um algoritmo ali, uma programação adequada para trabalhar nessa frequência com precisão. Tome cuidado, principalmente com esses plugins gratuitos, porque tem uma grande chance desse reverb ou desse compressor gratuito que você utilizou danificar essa amostra de som, o que no final vai resultar num som de baixa qualidade. Escolha com sabedoria quais são os fabricantes desses efeitos que você vai utilizar na sua música. Preste atenção aos detalhes, como fades, automações e as transições entre as seções da música. Esses são elementos que vão ajudar os sons a se combinarem numa música, a se encaixar, como por exemplo o som de uma guitarra combinar com um chimbal, ou com uma percussão, ou com uma nota do piano, ou com a voz. É importante você saber fazer a fusão desses sons quando você está mixando. Essas automações, elas são fundamentais. Os sons da sua música, eles precisam se comunicar. Por isso que a gente colocou, na verdade, esse vídeo aqui numa playlist. E se você reparar, aí você vai ver que esses vídeos todos que eu comentei, eles estão em sequência aqui nessa playlist, então se você curtiu esse assunto, basta você continuar assistindo os vídeos que vão vir na sequência. Aqui eu vou contradizer um pouco tudo que eu acabei de falar no vídeo. Eu tô falando de qualidade, de plugin gratuito, plugin pago, né? Mas música, acima de tudo, é arte. E arte, sem dúvida nenhuma, é experimentação. É possível sim, dependendo da sua criatividade, utilizar sons de baixa qualidade e plugins gratuitos. Podem até, em certos momentos, gerar algum som que você pode utilizar ali na sua música, alguma distorção proposital, que vai de fato imprimir uma característica sonora que só a sua música tem. A verdade é que a gente aprende essas regras todas para depois saber quais delas que a gente pode quebrar, né? Para tornar a nossa música, a nossa arte única. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, todo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.